Olá! Nesta primeira parte, falaremos do contexto e do objetivo do nosso. O escopo do nosso projeto se inicia falando sobre o que é a Netflix, tá? Bom, a Netflix é uma empresa global de entretenimento que oferece serviços de streaming, filmes, séries e documentários via internet. Sua plataforma está disponível em mais de 190 países e conta com uma ampla base de assinantes que podem escolher entre diversos tipos de plano. Aqui temos alguns exemplos dos planos que a Netflix oferece, com base no que a gente analisou. O serviço é acessado por meio de diversos dispositivos, como os dispositivos assim, smartphones, televisões, tablets, notebooks, laptops, entre outros. O objetivo do projeto é explorar dados demográficos e comportamentos dos assinantes da plataforma de streaming para gerar insights sobre o comportamento do usuário, prever cancelamentos e identificar oportunidades de campanha para aumentar a retenção e o engajamento. Falando um pouquinho mais sobre a elaboração desse nosso projeto, os participantes foram Flávio, Kaique, Miguel e Moacir. A seguir falaremos um pouquinho mais sobre análises e problemas identificados. A Netflix, como uma das maiores plataformas de streaming do mundo, enfrenta o desafio constante de manter seus clientes engajados e reduzir a taxa de cancelamento, principalmente em um mercado altamente competitivo. Se a gente parar para analisar um pouquinho o cenário, hoje em dia a gente tem diversos streams diferentes, como o Mercado Livre lançando campanha e tudo mais. Então esse é um desafio bem grande que a gente está identificando. Tá? Aqui a gente aborda especificamente da Netflix, mas se a gente parar para fazer uma análise global, a gente consegue identificar outros players no mercado. Com uma base de clientes ampla e diversificada, a Netflix enfrenta os seguintes desafios: alta taxa de cancelamento, engajamento variável, dificuldade na conversão. Cada um desses tópicos fala um pouquinho mais sobre o que é os determinados planos. Bom, falando um pouquinho sobre a alta taxa de cancelamento. Determinados planos de assinatura apresentam uma taxa de churn elevada, o que impacta diretamente no faturamento e retenção. Engajamento variável. Certas faixas etárias, como jovens adultos, mostram-se menos engajados em comparação a outros segmentos, indicando uma necessidade de melhor segmento de conteúdo. Dificuldade na conversão. A taxa de conversão de usuários gratuitos para pagantes permanece baixa, apontando oportunidades para ajustes e estratégias de incentivo à assinatura. Área de abordagem, experiência do cliente e retenção. Nesse slide, analisamos e pensamos em realizar a proposta analítica e dados disponíveis, tá? Nosso grupo propõe uma análise da base de clientes focadas em identificar padrões de comportamento. A análise buscará entender as características dos clientes que mais cancelam suas assinaturas, bem como dos que permanecem engajados, a fim de criar soluções baseadas em dados para melhorar a experiência de cada perfil de usuário. Os dados analisados foram coletados a partir da base de clientes da Netflix, uma base com a partir de 2.500 usuários, incluindo perfis demográficos com idade, gênero e localização geográfica, plano de assinatura, informações sobre o tipo de plano, histórico de início e cancelamento, informações que ajudam a calcular o tempo de vida do cliente e a taxa de churn. O objetivo final: propor estratégias com base em dados para retenção. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Moacir, eu faço parte aqui do grupo. Eu vim abordar aqui nesse slide um pouco da metodologia e das tecnologias que a gente utilizou. Então, esse projeto ele foi definido aqui em 4 etapas, né? Sendo a primeira de limpeza dos dados, né? E análise exploratória.
A segunda sendo uma etapa de visualização e correlação, então a gente olha aqui muito para todas as variáveis, né, da nossa base, tentando encontrar algum padrão, alguma tendência, enfim. A terceira é a definição do churn, e aqui a gente parametrizou que o churn são os casos onde o gap foi maior do que 30 dias, né, no intervalo de pagamento. Então a gente definiu aqui que os usuários com mais de 30 dias sem pagamento são definidos aqui no churn, tá? E o quarto é a modelagem com árvore de decisão. Então a gente utilizou desse algoritmo para prever esses casos de churn. Passando aqui para as ferramentas, a gente utilizou como linguagem principal de todo o projeto Python, e as libs utilizadas foram Pandas, o Seaborn, Matplotlib e o Skitlearn para essa parte de modelagem, tá? Por último, a gente disponibiliza aqui o repositório do GitHub com todas essas informações, né, com o script, toda a parte de viz, a base de dados e entre outros materiais, tá bom? Obrigado. Nessa segunda etapa do projeto, realizamos a análise exploratória dos dados para entendermos quem são os assinantes da Netflix. Percebemos que os usuários entre 25 e 48 anos são os mais frequentes na plataforma. Existe um equilíbrio entre o gênero masculino e feminino, apesar de uma leve vantagem para o gênero feminino. O laptop é o dispositivo mais utilizado para o acesso, mas também aquele com maior churn. Geograficamente, os Estados Unidos, o Canadá e a Espanha são os principais mercados e aqueles que geram maior receita para a Netflix. Inclusive, a Espanha também tem a menor taxa de cancelamento. Agora pensando no comportamento dos usuários por plano e por acesso, o plano Basic é o mais comum, representando em torno de 40% do total e sendo também o plano com o maior churn. O plano Premium tem o menor churn, mesmo tendo menos usuários, e o Tablet é o modo de acesso com a menor taxa de cancelamento. A maioria dos cancelamentos ocorre nos 3 primeiros meses. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Moacir. Aqui a gente vai abordar um pouco da previsão de churn, né, com o modelo de árvore de decisão. Então, partindo aqui dos dados organizados, né, e tendo em vista tudo que a gente mapeou nos slides acima, a gente parte aqui para o modelo analítico. Só lembrando, a gente está considerando aqui como churn os usuários que não pagaram há mais de 30 dias, tá? Então, o modelo utilizado foi da árvore de decisão, né, que se mostrou bem eficiente em interpretar essas variáveis. O conjunto foi dividido entre treino e teste, né, sendo 70% treino, 30% teste, tá? E a gente usou aqui a técnica de Smolt, né, para balancear essas variáveis, né? Ela cria aqui algumas amostras sintéticas para a gente atender as minorias e tornar essa base de dados mais balanceada. As nossas métricas, então, elas mostram uma acurácia aqui de 52,7 no nosso modelo. Um destaque aqui vai para o recall, né? Então, o recall a gente tem 62,7, que é muito positivo, tá? Ele mostra que consegue identificar boa parte dos usuários que realmente cancelariam aqui, né, o plano. E a gente destaca também aqui o F1 Score, né, de 51,4. Então ele reforça bem aqui o equilíbrio entre o falso positivo e o falso negativo também. Aqui ao lado a gente plota então a matriz de confusão, né, que reforça esses pontos que a gente destaca, e também a curva ROC, para a gente ter aqui uma visualização completa dos resultados do nosso modelo, tá bom? Muito obrigado. Bom, então nesse último slide a gente apresenta os principais resultados dessa nossa análise e algumas recomendações práticas para a Netflix melhorar a retenção de usuários. Com base nos dados, conseguimos traçar o perfil mais comum de quem tende a cancelar a assinatura. São principalmente jovens de 18 a 25 anos que usam o plano Basic, acessam pelo laptop e vivem em países emergentes. O interessante
é que mesmo sendo um público numeroso, esse grupo apresenta um engajamento mais baixo e uma taxa de cancelamento bem mais alta. Isso nos deu alguns caminhos para pensar em soluções. A primeira sugestão é criar promoções específicas para esse plano Basic, tornando-o mais atrativo e competitivo. A segunda é investir em campanhas voltadas para os jovens adultos, com linguagens, conteúdos e ofertas que conversem melhor com esse público. E por fim, vimos que quem usa mais de um dispositivo tende a permanecer mais tempo nessa plataforma. Então, incentivar o uso múltiplo pode ser uma boa estratégia para reduzir esse cancelamento de assinaturas. No geral, essas ações combinadas com o modelo preditivo que desenvolvemos podem trazer um impacto significativo. Estimamos um aumento de até 10% na retenção, além de reduzir os custos com a aquisição de novos clientes e, claro, melhorar a experiência de quem já está na plataforma. E assim terminamos a nossa apresentação. Obrigado, até a próxima.